Nós trabalhamos com concursos públicos e sabemos que nossos alunos, nós sabemos que para o nosso aluno conseguir o resultado o mais rápido possível, ele utilizando técnicas, ele trazendo para o estudo dele a vontade, o gosto de estudar facilita muito mais. E hoje eu queria falar com vocês, rapidamente, sobre como aumentar a sua velocidade de leitura. Se você estiver estudando para concurso, vai ter que estudar textos, leis. Se você estiver estudando para professor, muitas obras aí para estudar, né? Muitos livros, são vários é, atores que vocês precisam, autores que vocês precisam estudar. Então é importante aí que eu espero que esse conteúdo que a gente vai passar para vocês seja um conteúdo relevante. Eu vou passar agora na tela um mapa mental onde nós preparamos esse conteúdo. Por esse mapa mental, nós temos um vídeo aqui sobre o mapa mental também, né, que nós preparamos. Aqui está o título da nossa live, né, como ler mais rápido. E aqui está os tópicos, né, ou seja, a introdução a esse vídeo, as técnicas que a gente vai passar aqui para você hoje, a prática, esse item aqui, né, como ler um livro ou apostila para concurso público, utilizando essas técnicas, né. Vamos usar uma técnica 4-3-2-1 para você aumentar a velocidade de leitura. Uma técnica chamada RSVP, que é um aplicativo que nós utilizamos tanto no celular, como tablets ou computadores, onde você pode chegar até 1000 palavras por minuto, ou seja, quadruplicar a sua velocidade de leitura. É importante que a gente tenha o conceito que essas técnicas que eu vou passar para vocês não é leitura dinâmica, tá? São técnicas onde você... Não sei se está aparecendo a tela aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo aqui na tela, legal. São técnicas onde você vai aprender, vai aumentar a sua velocidade, mas mantendo e até aumentando a sua compreensão. Aumentar a velocidade de leitura só é bom, né, a gente falar de aumento de velocidade de leitura, quando realmente há uma boa compreensão e retenção do texto lido. A boa leitura, então, resumindo, velocidade mais compreensão, aí sim faz sentido. Antes de você começar a ler um livro ou estudar uma apostila, o que você precisa, que é importante você saber, né? Primeiro, por que você está lendo esse livro, né? O que está te levando a você ler esse livro? O que você espera encontrar nele? Como que você o que você pretende fazer com essa informação? Quando e onde pretende utilizar essas informações e o que você ganha com isso. Isso é muito legal porque aí você está o quê? Você está programando o seu cérebro para que a hora que você estiver lendo esse livro, ele queira ler o livro, ele esteja com você. Nós tivemos aí também um vídeo falando sobre a importância de você programar seus pensamentos para que o seu cérebro ele não seja um sabotador, ou seja, ele não esteja contra você a hora que você estiver lendo um livro, aí começa a dar sono, você acha aquele livro muito chato, muito ruim para ler, e se você não souber trabalhar isso no seu interior, realmente você vai acabar desistindo de ler o livro e de usar essas técnicas, tá? Quais seriam essas técnicas que eu quero passar para vocês hoje aqui, técnica de leitura? Tá? A primeira estratégia, ou a primeira técnica, é o skimming, que em inglês significa escanear. Tá? É uma pré-leitura que você vai fazer do livro. Você pega um livro, eu até trouxe aqui um livro como exemplo, né? Até um livro interessante, Leitura Dinâmica e Memorização. Então você pega um livro, a primeira coisa que você vai fazer é você dar uma olhada no índice dele. Né? Você dá uma olhada no índice, aí você já vai ter uma ideia de como aquele livro está dividido. Né? Escolha quais são os capítulos mais importantes para você ler.
Se for um capítulo com muito conteúdo, a estratégia é você quebrar esse conteúdo em pequenas partes, aí você lê aquele conteúdo e aí você já faz o resumo imediatamente, tá? Essa é a primeira estratégia, o skimming, é você ter uma ideia do que você está lendo. Até quando você estiver fazendo skimming, se você puder em uma frase você definir o que você vai ler, o que você vai estudar, o que o autor quer transmitir para você, tá? E se você fizer uma boa varredura do livro, você vai conseguir sim. E a gente tem informações importantes no livro, né? A própria introdução, o conteúdo que está no índice, né? Conclusões, e isso faz com que você tenha essa ideia que é importante. A segunda estratégia é o meta-guiding, né? É uma estratégia tão simples, mas que faz uma diferença. Se você utilizar essa estratégia, de cara você já vai aumentar pelo menos 20% da sua velocidade de leitura, que nada mais é do que você pegar um livro que você está lendo e você, ou utilizando uma caneta e fazendo com a caneta, você vai, ou com o dedo, tá? Você vai passando pelas linhas e os seus olhos vão seguindo a caneta ou o dedo. Isso faz com que você não se perca no que você está lendo, nas linhas que você está lendo, e também você pode aumentar muito a velocidade, aumentar a compreensão. Então, é uma técnica chamada meta-guiding ou uma leitura guiada que você pode fazer com o dedo, ou pode fazer com uma caneta simples e procurar não fazer a subvocalização. O que é subvocalização? É você repetir a palavra que você está lendo na sua mente. Né? Ou seja, você vê aquela palavra, quando seus olhos batem numa palavra, ele já sabe o significado dela. Não é necessário você repetir, subvocalizar aquela palavra. Tá? Então, só fazendo isso, eu já garanto para você que você vai aumentar pelo menos aí de 20% a 30% a sua velocidade de leitura. Vamos fazer uma prática? Eu não sei como que você está assistindo esse vídeo, se você está próximo, se você tem um livro próximo a você, se não, pelo menos assim, você procure guardar qual a prática para quando você tiver um livro, você poder praticar e testar essas ferramentas, ok? Uma outra alternativa é você pegar um texto que você está lendo na internet e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiar esse texto, colocar num editor de texto. O editor de texto tem algumas ferramentas onde você já pode contar as palavras que vai ter naquele texto. E para a gente adivinhar e para a gente saber se nós estamos evoluindo ou não na nossa velocidade de leitura, é importante você saber quantas palavras por minuto você lê. Normalmente, numa leitura, o padrão que as pessoas têm de velocidade de leitura é de 200 a 300 palavras por minuto. Se você aplicar a técnica aqui, você pode ir para 400 palavras, até 400, 450 palavras por minuto. E se com a prática você pode dobrar essa sua capacidade de leitura. Então, se hoje você lê na faixa de 250 palavras por minuto, você pode chegar tranquilamente a 500 palavras por minuto, ok? Então, como que nós vamos fazer? Você pegando o texto, você escolhe no livro uma ou duas páginas, entre 300 e 800 palavras, e aí você vai fazer o cálculo da velocidade. Como que você vai fazer o cálculo da velocidade? Antes de você ler, você conta quantas palavras, em média, tem por linha, ok? Aí você pega um cronômetro, tá? Marca o tempo e começa a sua leitura de uma página inteira ou duas páginas inteiras. Pode começar com uma página já é bem legal já. Você lê uma página e você lê, a primeira velocidade que você vai usar é a sua velocidade normal, você não vai se preocupar em ler mais rápido para conseguir um índice de tempo menor. Não, você vai ler como é a sua velocidade natural, mas e ler com compreensão, entendendo o texto, ok? Feito isso, você vê quantos minutos deu no cronômetro, conta quantas linhas e você vai saber quantas palavras, né? Você já contou a média quantas palavras tem por linha, e aí você vai saber naquela página
quantas palavras você leu em quanto tempo. Eu até coloquei aqui um exemplo, eu fiz esse teste hoje, aliás, antes de fazer essa live, eu peguei um livro técnico, e nesse livro técnico eu contei aqui a faixa de 13 palavras em média, 13 palavras em média, ok? Por linha. Peguei um cronômetro e eu li uma página em 2 minutos e 11 segundos. Olha só, esse 11 segundos, para eu fazer a conta, eu preciso transformar esse 11 segundos em minuto. Então, o que eu faço? Eu faço 11 dividido por 60, dá 0,18. Então, eu tenho 2,18 minutos. Eu li a página, aquela página, em 2,18 minutos. E eu li no total da página, tinha 39 linhas. Aí eu faço a conta, 39 vezes 13, dão 507 palavras, né? 507 dividido por 2,18 minutos, eu vou chegar aqui a 232 palavras por minuto, que foi minha média de uma leitura normal, padrão. Aí eu vou fazer, na mesma página, tá? Eu vou fazer a segunda leitura, agora sim utilizando a técnica do skimming e do metaguide. O skimming, você já leu a primeira vez, então não é necessário, mas utilize então uma caneta ou utilize o seu dedo seguindo as linhas enquanto você faz a leitura. Se você tiver uma leitura confortável, você pode até aumentar a velocidade do seu dedo, ok? E aí você vai calcular, vai fazer o mesmo cálculo. Quando eu fiz isso, eu percebi que meu tempo diminuiu. Diminuiu de 2 minutos e 11 segundos para 1 minuto e 40 segundos. E olha só, eu fiz a mesma conta, né, que eu fiz no exemplo acima, deu 40 segundos, então eu vou transformar esses 40 segundos em minuto, eu divido 40 por 60, vai dar 0,67. Então eu tenho 1 minuto, 1,67 minutos. São 507 palavras, é o mesmo cálculo que a gente fez no exemplo anterior, dividido por 1,67, olha só, eu aumentei para 303 palavras por minuto, o que daria aí um aumento real de 30%, simplesmente usando o dedo, né? Na leitura usando o dedo. Imagina só, né? Se você demora aí para ler um livro, estudar um capítulo 2 horas, 2 horas são 120 minutos, você tira aí 30%, você está economizando aí quase 1 hora. Né? Você está economizando aí 40, 50 minutos. É uma boa economia de tempo. E aquilo que eu sempre falo, né? O concurseiro ele tem que ser estratégico. Ele tem que buscar a fila rápida para passar no concurso público. Não ficar anos e anos estudando para concurso. Não é esse o nosso objetivo aqui, né? E aqui, eu coloquei para vocês aqui um texto, uma ideia de como a gente deve ler um livro, uma apostila para concurso público. Então, nós estamos seguindo aqui o mapa mental. As pessoas normais, concurseiros que estão na fila lenta, né, que vão demorar aí 3, 4, 5 anos para passar no concurso público, ou mesmo, né, muitas vezes não passa, né? O que eles fazem? Eles pegam um livro e começam a ler desde o início e ler como se fosse um livro normal, uma leitura normal. Agora eu pergunto para você, se você for fazer a mesma coisa, qual o resultado que você vai ter? Você vai ter o mesmo resultado. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa sair da zona de conforto e fazer algo diferente, tá? O que nós vamos fazer então? Você vai fazer o skimming, né? Como você vai fazer o skimming? Vai pegar o livro e vai dar uma olhada no índice, tá? Vai saber do que se trata. Já vai no capítulo direto, aquele capítulo que é de maior interesse, aquilo que você está estudando. Nesse capítulo você vai ver se lá no fim dele existe, você vai fazer um skimming naquele capítulo, vai saber do que se trata, quantas páginas mais ou menos tem aquele capítulo, se são textos longos ou não, você vai ter uma ideia de leitura e de estudo daquilo, você vai ter uma ideia de que o autor está falando, e no fim desse capítulo vai ver se tem exercícios ou se tem um quadro sinótico. Feito isso, você fez o skimming. Agora, antes de fazer o metaguide, você vai usar uma outra técnica, que é o quê? É você calibrar o seu cérebro para poder fazer a leitura do capítulo. Como que eu faço isso? Eu dou uma olhada
nos exercícios, no fim do capítulo, procuro resolver. Ah, Zé Roberto, mas eu nunca estudei esse assunto, como eu vou resolver o exercício? Use bom senso, use raciocínio lógico. Procure resolver, mesmo que tenha que chutar. E o que você está fazendo nesse processo? Você está calibrando o seu cérebro para a leitura mais ativa, mais proativa, que vai render mais eficaz do capítulo. Feito isso, aí sim você vai ler o capítulo utilizando o MetaGuiding, ou seja, uma caneta ou o próprio dedo, e vai fazer a leitura atenta daquele capítulo. E você vai perceber que alguns pontos daquele capítulo vão te chamar a atenção, por causa do exercício, do quadro sinótico que você leu lá atrás. Fazendo isso, você está usando a estratégia. E na nossa live sobre mapas mentais, né? Se você terminar o capítulo ou concomitante à leitura do capítulo, faça anotações. Coloque aquilo que é mais importante, use palavras-chave, tenha aquele capítulo mapeado. É uma informação importante para você, toda vez que você lê um livro, lê um capítulo, assistir uma aula, uma videoaula, ok? Muito bem, vamos em frente. Aqui na nossa aula, eu quero passar esses dados para você da melhor maneira possível. Então aqui a gente tem aqui nosso mapa mental, eu vou colocar ele novamente aqui no seu tamanho para você ter uma ideia do que nós estamos vendo, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês agora de uma técnica de velocidade de leitura, que é a técnica 4-3-2-1. O que é essa técnica 4-3-2-1? A ideia é você treinar velocidade. Tá? Aqui eu não estou muito falando, não estou muito preocupado em estudo, em compreensão, mas a ideia aqui é mais aumentar sua velocidade de leitura. Só usando o MetaGuide você já está aumentando. Você usando isso aqui, você vai aumentar bem mais, certo? Então, a ideia aqui é você dividir isso em 4 etapas. Você pega uma página, né? Algo que você tem que ler, que você tem que estudar, e você faz uma leitura, colocando o cronômetro em 4 minutos. Tá? Você vai fazer uma leitura natural, como normalmente você faz a sua leitura. Então, aqui na primeira etapa, deixa eu fechar aqui. Uma boa leitura natural com compreensão. A segunda etapa, você vai ler o mesmo texto, só que agora você vai diminuir um minuto, você tem um minuto a menos para ler. Como você vai fazer isso? Você vai agora sim usar o MetaGuiding, ou seja, colocar o dedo ou uma caneta, tá? E vai tentar diminuir esse tempo para 3 minutos. Você coloca o cronômetro de 0 a 3 e você vê se você consegue ler a mesma quantidade. Talvez você fique um pouco menos ou até ultrapasse um pouco a quantidade que você leu na velocidade normal em 4 minutos. A terceira etapa, você vai diminuir o cronômetro em 2 minutos. Você vai ler o mesmo texto agora em 2 minutos. Você vai ser mais rápido, vai ler palavras, algumas palavras com compreensão, seus olhos vão passar por aquela linha, vai pegar palavras assim mais importantes, mas você não vai ter a necessidade de ler toda a frase. E vai tentar fazer isso em 2 minutos, é a terceira etapa. E a quarta e última etapa, que é 1 minuto, você vai colocar o cronômetro em 1 minuto. Aqui você vai fazer uma leitura super rápida, sem compreensão, somente usando o MetaGuide. O que eu estou fazendo? Eu estou treinando meus olhos. Tá? Estou treinando os meus olhos, a velocidade dele acompanhar as linhas. Se você fizer esse processo, 4, 3, 2, 1, somando esses minutos, vão dar 10 minutos. Mas como você tem que fazer o ajuste do cronômetro para cada etapa, entre a primeira, segunda, terceira e quarta etapa, você vai gastar em torno de 12 minutos. Imagina você fazendo esse exercício uma vez por dia, pegar 12 minutos do seu dia. Você vai chegar ao fim de 21 dias com uma prática tremenda em MetaGuide, em compreensão e aumentando muito a sua velocidade de leitura. Tá? Com compreensão. Veja bem, lembrando aqui, tá? Isso aqui não é leitura dinâmica. O objetivo aqui é passar para vocês aumento de velocidade, mas que você tenha uma leitura prazerosa, que você entenda aquilo que você está lendo. E, finalmente, queria passar para vocês, para nós terminarmos aqui a nossa live, a técnica RSVP.
que pode até quadruplicar a sua velocidade. A RSVP é uma apresentação visual serial rápida. E para utilizar, para a gente usar essa técnica, a gente vai usar um aplicativo que é o Sprint Reader. Sprint Reader, está aqui na tela, ok? O que você vai fazer? Você vai entrar no Google e vai digitar Sprint Reader. Esse aplicativo, se você usa o Google Chrome, por exemplo, você vai poder associar no Google Chrome esse aplicativo. Aí isso não serve, esse aplicativo não serve para leituras no papel ou no livro, tá? Isso serve para PDF, para leituras eletrônicas, tá bom? Então é só quando você precisa estudar algo que está no seu computador, ou se não, se você quer mas é um formato que você pode digitalizar aquilo que você está lendo. Mas isso pode dar mais trabalho, talvez não compense, né? Mas é só arquivo eletrônico que você pode utilizar o Sprint Reader. Feito isso, o que você vai fazer? Ele tem todas as informações desse aplicativo, né? Mas você vai selecionar o texto que você quer ler e com o botão direito você vai ativar o Sprint Reader. Lá você vai poder determinar qual é a sua velocidade que você quer ler. Então você pode colocar uma velocidade, por exemplo, de 300 palavras por minuto, ou pode aumentar. Então se você, por exemplo, lê normalmente 225 palavras por minuto, coloque já no Sprint Reader 500 palavras por minuto. O que vai acontecer? A hora que você der o iniciar nesse aplicativo, vai aparecer na tela do seu computador, do seu tablet ou do seu celular uma palavra do texto. Só que essa palavra ela vai variar, então você vai passar todas as palavras daquela frase de forma tal que sejam 500 palavras realmente por minuto, que é a velocidade que você colocou ali. Isso treina, isso faz com que isso treine o seu cérebro em ler rápido, tá? Facilita as suas leituras na internet. Eu só não indico esse tipo de aplicativo para leitura pesada, leitura muito técnica, mas isso é mais para leituras leves, tá bom? Então, isso serve muito, por exemplo, para quem está estudando atualidades, história, alguma coisa assim que você possa, para você adquirir conhecimento sem a necessidade de procurar guardar muitas informações técnicas, tá? É uma técnica bem legal, vale a pena você praticar. E, finalmente, fechando aqui nossa live, muito obrigado aí pela sua participação. Eu queria dar algumas dicas finais aqui, tá? Audiobooks. É muito legal isso. Você tem no YouTube uma quantidade enorme de audiobooks já prontos que você pode usar. O que eu faço bastante é ouvir aquele audiobook e ler ao mesmo tempo. Melhora a minha compreensão, eu posso colocar lá no audiobook, lá no YouTube mesmo, eu posso aumentar a velocidade de reprodução daquele vídeo para 1.2, para 1.5, até 2, e eu lendo ao mesmo tempo, isso melhora muito a minha velocidade e melhora também a minha compreensão do texto. Anotações. Volto a repetir, a importância de você anotar aquilo que você está lendo, tá? E não é para você anotar todas as coisas, é anotar palavras-chave, aquilo que é mais importante. Por isso que eu falo para você, quando você for ler um livro, uma apostila de concurso público, dá uma olhada no final do capítulo, veja lá os exercícios, se tem quadro sinótico, porque aí você já está calibrando a sua mente a pegar aquilo que é mais importante. E os mapas mentais? Mapas mentais é fundamental, tá? Quando você faz um mapa mental, você já está raciocinando naquilo que você está escrevendo nele. É uma maneira fácil de você fazer anotações, é uma maneira fácil para você fazer revisões posteriores, tá? E eu deixo aqui o desafio, né? Como ler um livro por semana? Se você ler um livro por semana, você pode chegar a 50 livros por ano. Olha só que maravilha, né?
52, né? Mas vamos dar um desconto aí. É, o que você precisa para ler? Suponha que você se coloque e faça isso, né? Eu quero ler um livro por semana. Você vai pegar um livro e vai contar quantas páginas tem aquele livro e vai determinar quantos dias tem a sua semana. Se você se propor a ler de segunda a sexta-feira, são 5 dias. Então, esse livro, por exemplo, aqui tem 120 páginas. Eu divido 120 por 5, vão dar 40 páginas. A minha meta é ler 40 páginas naquele dia. Se eu usar o MetaGuiding, se eu aumentar, né, usar esses recursos, eu vou ler essas 40 páginas numa velocidade bem legal. Então, eu vou conseguir cumprir essa meta de 40 páginas por dia. E o que vai acontecer? Eu vou chegar no fim de uma semana e vou ter lido o livro. Um ano, 52 semanas, 52 livros. Vamos dar um desconto da semana do Natal, do Ano Novo, então 50 livros é a nossa meta, tá? É legal, né, fazer o skimming, né, não esquecer disso, saber por que você quer ler esse livro, né, dar uma olhada, né, nos capítulos, de como o escritor está colocando a distribuição dos capítulos, dos assuntos, ver a conclusão e você fazer a seguinte, a hora que você fazer o skimming, você resumir o que o autor quer em uma ou duas frases no máximo. E aí você começa a leitura. Pessoal, obrigado por você estar me acompanhando até agora. Eu espero que tenha acrescentado para você algo legal, né, no sentido assim de você, da sua produtividade, no seu objetivo de passar em concurso público. Nós iríamos transmitir isso pelo YouTube, mas nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook. Esse link, esse vídeo vai para o YouTube depois. Se você tiver interesse, se você tiver dúvidas, onde que eu consigo esses aplicativos, como que eu faço? Manda para nós, né? Utilize aí os nossos canais de comunicações, mande as suas dúvidas, sugira novos temas que eu teria o prazer de poder te ajudar. Eu trabalho há 26 anos com concurso público, 27 anos, aliás, e então dá para passar um pouquinho do que eu sei para você e para mim é um prazer fazer isso. Muito obrigado por ter participado desse bate-papo aí. Um abraço, uma ótima noite.